Olá, aluno e aluna da Rede Municipal de Caruaru. Eu sou o professor Wendel e hoje estou aqui para ajudar vocês com mais uma aula desse componente curricular que é o ensino religioso, ok? Então, estamos hoje na segunda aula do 8º ano, uma vez que na aula anterior, na primeira aula, trabalhamos sobre o que é cultura. Então, só uma revisão rápida. Então, eu trouxe para vocês alguns aspectos conceituais do que é a cultura, como nós podemos pensar a cultura. Então, vimos que a cultura ela é pensada dentro do senso comum como quem é culto, uma distinção entre quem é culto e quem não é culto, ou seja, quem tem cultura e quem não tem cultura. Então isso é uma ideia do senso comum que ela é equivocada, ok? Então a gente viu tudo isso na primeira aula. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, você visite, faça essa revisão na primeira aula para melhorar aí sua compreensão do que é cultura. Então a gente viu que cultura vai além do que o que é pensado no senso comum, como apenas uma pessoa que não tem estudos, ok? Então qualquer coisa, só é revisar a aula anterior. Então nessa segunda aula, eu trarei outro tema que não deixa de ser uma continuação daquela. Então, para você entender melhor essa aula, é preciso que você tenha passado pela anterior. Mas vamos iniciar aqui algumas orientações aqui que vocês precisam entender para poder a gente seguir nessa aula. Objeto do conhecimento. Então vai seguir a mesma linha da primeira aula, uma vez que essa ainda é uma continuação daquela, certo? Então a gente ainda vai estar tratando sobre doutrinas religiosas, que tem como objetivo específico também dessa aula conhecer doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. Então aí se ligue nas questões. Qualquer coisa, anotem aí essas questões, mas vão estar aí no vídeo, você pode voltar a qualquer momento para revisar essas questões e anotar no caderno de vocês e até mesmo pesquisar para tentar posteriormente responder a partir daquilo que eu vou trazendo aqui como discussão da temática principal. Então, como pensar a relação existente entre cultura e religião? Veja aqui, você precisa também estar antenado no que foi trabalhado na primeira aula. E hoje, sobre religiosidade, que é o que vai ser apresentado. De que maneira a cultura, auxiliada pela religiosidade, contribui para a formação do ser humano, certo? Como pensar a si mesmo, a sua identidade, em um mundo onde todos são tão diferentes uns dos outros? É preciso entender, antes de tudo, como e de que maneira a cultura é importante na visão dos grupos. Quando eu falo de grupos sociais, de nações, de civilizações, de povos ou etnias. Como a cultura é vista ou é importante dentro desse contexto. Que tipo de influência a religião e a cultura exercem na vida de uma pessoa? Que tipos de sentidos ou significados a religião e a cultura oferecem a você? E pense ainda no seguinte, que não há uma cultura, mas várias culturas diferentes entre si. Então, como vocês puderam perceber, são questões aí que são provocativas e que para você, pelo menos no final dessa segunda aula ou no final das demais aulas que ainda virão, você ter essa compreensão de tudo aquilo que foi trabalhado e vai conseguir responder, de certa forma, o que foi tratado nessas aulas aqui, certo?
Então, o tema da aula. O tema da nossa aula hoje será mais o que vem a ser essa tal de religiosidade. Então, para início de nossa conversa, religiosidade é uma dimensão inerente ao ser humano, ou seja, que se faz presente na vida do ser humano, seja ele qual for. Então, essa dimensão que é pertencente à nossa condição humana, ela contribui para ajudar na busca de certas respostas. E que respostas seriam essas? Seriam respostas às grandes interrogações da existência. Mas ainda fica aquela questão. Quais seriam essas grandes interrogações da existência humana? Trago aqui algumas básicas, né? Quem eu sou, de onde vim, o que faço aqui e para onde eu vou. Então, essas são perguntas existenciais básicas aí. E que, porventura, a religiosidade ela tenta dar um sentido, dar uma explicação possível a cada uma delas. Ok? Ainda sobre religiosidade. Então, religiosidade é o desejo daquilo que transcende o mundo visível. É o desejo daquilo, do que é considerado sagrado e espiritual para uma etnia, para uma nação, para um grupo de pessoas, ou até mesmo para um indivíduo. O que é sagrado para ela. Então, religiosidade é esse desejo de buscar, de acessar de alguma forma essa dimensão aí do sagrado, do que é transcendente. Mas outra provocação para nós aí, para fazer a gente ficar pensando um pouco mais. Mas o porquê desse desejo de querer esse transcendente, esse sagrado, esse algo que pertence ao mundo visível? Por quê? Porque esse sagrado, ele influencia significativamente no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas, no meu, no seu. Então, há um desejo por essa busca pelo que é sagrado, pelo que é considerado espiritual, porque, de certa forma, ele vai nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, trata-se de uma experiência com um transcendente que realiza-se ou manifesta-se por meio de atitudes, orações, comportamentos, etc. Então, esses são basicamente os meios pelos quais as pessoas tentam aí acessar essa dimensão aí do sagrado ou do transcendente. Nas suas orações, mudando seus comportamentos, mudando as suas atitudes diante do mundo, diante das relações entre as pessoas. Então, tudo perpassa por uma transformação na vida das pessoas. Então, a religiosidade ainda engloba certos sentimentos. Então, que sentimentos seriam estes, ou são estes? Que são manifestados principalmente por meio de rituais, cultos. Então, a religiosidade ela se manifesta através desses rituais ou cultos. Através também das festas, dos nomes de pessoas, assim como nomes de escolas ou nomes de cidades. Então veja aqui que já se apresenta diante de nós, a partir desses dados aqui mostrados, uma certa relação da religiosidade com a cultura. Então, e outras expressões também que revelam a presença do sagrado como elemento cultural. Então veja aí, no caso aqui, se existe um grupo ou uma comunidade de pessoas e que elas têm como tradição, como religião tradicional, vamos pensar a católica ou a cristã, essas pessoas no seu cotidiano irão fazer relações dessa sua vida no dia a dia com elementos que fazem parte daquela cultura religiosa, atribuindo nome de pessoas com o nome de santos ou de personagens aí bíblicos,
certo? José, Maria, Davi, ok? Abraão. Então, nome de cidades. Então, temos várias cidades que têm nomes relacionados a santos. São José do Belmonte, São Joaquim do Monte, são uma delas, ok? Então, a gente vê aí que a religiosidade, ela estando presente na tradição cultural, então ela vai se manifestar de alguma maneira, ok? Então, esses são os elementos que a gente pode pensar como a religiosidade ela se manifesta através dos elementos culturais. A presença da religiosidade na vida humana é constatada desde o início dos tempos, ou seja, desde sempre a religiosidade ela se faz presente, ou se fez presente na vida de nós humanos. Mas como isso é possível? Como é possível constatar que a religiosidade ela sempre esteve presente? Por meio de achados arqueológicos, de povos ou de civilizações aí passadas, que nos antecederam, certo? Aqui eu posso trazer a imagem de algumas. Então, antes de eu mostrar as imagens, temos aqui, através desses achados arqueológicos, são trazidos à tona, né, para o nosso conhecimento, símbolos, objetos e representações religiosas que fizeram parte daquela tradição cultural e religiosa. Então aqui trazendo justamente essas imagens para vocês terem uma ideia. Então, pinturas rupestres, insinuando aqui situações aqui religiosas, de culto ou ritos. O Antigo Egito, então as pinturas egípcias são riquíssimas nesses tratados aí, né, de representações religiosas. Os incas, os maias, as pedras aí rúnicas, as pedras das memórias, templos hinduístas aí, temos mais aqui o Muro das Lamentações, são símbolos, representações, objetos religiosos que aí marcam aí ou nos apresentam que esses elementos religiosos sempre se fizeram presente aí na civilização humana, desde o início dos tempos. Portanto, toda e qualquer religiosidade torna-se mais evidente à medida que o ser humano, de acordo com sua confessionalidade, dispõe-se a participar, seja de momentos de oração, peregrinações, rituais, meditações, cultos devocionais, procissões, estudos do texto sagrado, novenas, jogo de búzios, tarô e outras práticas. E temos aqui uma variedade aqui de manifestações religiosas, né? O toré, uma procissão aqui de origem das tradições afro. Temos aqui o banho, um banho no Rio Ganges também é uma manifestação do que é sagrado. A visita a Meca, aqui a conhecida, né, peregrinação o Juazeiro do Norte, a estátua de Padre Cícero, etc. Ok? E por fim, eu deixo aqui indicações de vídeo ou de vídeos para vocês. Então, primeiramente, você vá lá no YouTube, que coloque lá na pesquisa religiosidade humana. Então vai aparecer uma listazinha para vocês, mas vocês vejam apenas esses 2 vídeos que vão ajudar vocês a entenderem melhor essa questão, essa discussão sobre religiosidade. Esse aqui que é religião ou religiosidade com o filósofo Cortella, certo? E o outro, essa discussão também aqui sobre religião e religiosidade, Café com Luz, ok? Então, eu sou o professor Wendel. Então, na próxima aula, a gente se vê aqui em mais uma discussão sobre ensino religioso.